Claque. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos melhores sites de videoaula do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar a parte de coesão e também a questão das figuras de linguagem. Você vai lembrar que no primeiro momento de aula nós batemos um papo sobre a estrutura da língua. E falamos aqui que para fazer uma análise textual é preciso antes fazer uma análise gramatical. E que existia um assunto fronteiriço, que era a ponte entre a gramática e o texto. E este elemento, esta ponte, é a coesão textual, que a gente divide em coesão referencial e coesão sequencial. Lembrando, o que é a coesão referencial? É quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Agora, o que seria a coesão sequencial? Vamos recapitular. É quando nós indicamos a sequência das ideias dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Sabemos que o principal elemento da coesão referencial é o pronome, mas não é o único. Eu posso evitar repetições dentro de um texto com pronomes, sim, mas também com substantivos, com sinônimos e até com nada. Simplesmente com a ausência de uma estrutura, com as elipses. Então é possível evitar as repetições, não indicar pobreza de vocabulário de diversas formas. E nós vamos abordar isso aqui. Agora, quando a gente pensa na coesão sequencial, obviamente o principal elemento é a conjunção, mas também não é o único. A preposição também trabalha muito bem em cima disso. Agora, a partir deste momento, nós vamos começar a trabalhar aquilo que a gente chama de coesão referencial. E depois a gente vai dar uma recapitulada legal na parte de coesão sequencial. E na sequência, nós vamos trabalhar um pouco figuras de linguagem. E aí você vai lembrar que num determinado momento eu falei para vocês que nós precisamos de conhecimento de mundo para resolver as questões de interpretação. Mas tem duas pegadas para resolver as essências interpretativas. Nós temos a questão empírica, conhecimento de mundo mesmo, de verdade, ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música, idade, conta, tudo isso, uma viagem, conhecer museus, ir a exposições, tudo isso. Mas tem a parte do conhecimento linguístico. Então, dominar denotação, conotação, figuras de linguagem, funções da linguagem, intertextualidade, tudo isso é base para você fazer uma excelente análise textual. Isso é só para mostrar que nada do que está na língua portuguesa é à toa. Ah, mas eu devo estudar quais assuntos? Quais são os principais assuntos? Estes principais assuntos que você vê, por exemplo, alguém colocando numa entrevista de jornal para concurso, tem que estudar crase, tem que estudar regência, tem que estudar coesão. Tem que estudar tudo isso, pronto, acabou. Só que esses assuntos estão interligados a outros e se eu nunca entender esta dinâmica de conexão dos elementos, eu nunca vou progredir na língua portuguesa. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Dá uma olhada aqui no nosso slide, vamos começar com a parte de coesão textual. E vamos começar principalmente com a coesão referencial, mas eu já mostro aqui, ó. Nós temos a coesão referencial e nós temos a coesão sequencial. Vamos abordar esses dois campos. Aí veja que na sequência aqui a gente já tem alguns nomes, elementos endofóricos, anafórico, catafórico, elementos exofóricos. O que seria isso, Sidoca? Vamos lá. Imagina que isso aqui é um texto, tá? E dentro desse texto há diversos elementos que se relacionam. Diversos elementos. Esta relação entre esses elementos nós chamamos de coesão referencial. E aí, ora, um elemento aponta para frente,
ora um elemento aponta para trás e às vezes até para um elemento fora do texto. A esse procedimento nós chamamos de elementos endofóricos, quando o apontamento é dentro do texto, e de elementos esofóricos, quando o apontamento é fora do texto. Então acompanhe aqui comigo. Quando eu aponto para dentro do texto, eu falo dos elementos endofóricos. E quando o apontamento é fora do texto, eu chamo de elementos esofóricos. Aí, neste momento, nós vamos pensar na nossa aulinha de biologia lá da escola. Na verdade, a aulinha de ciências. Vou trabalhar com a sua memória afetiva para você perceber como alguns conteúdos você já tem, você já traz com você. Então, vamos lá. Lembra que lá na 8ª série, se você for um pouquinho mais velho, ou no 9º ano, se você for um pouquinho mais novo, você estudou o esqueleto. E aí você estudou o esqueleto dentro do corpo e o esqueleto fora do corpo? Lembra que o nome do esqueleto dentro do corpo era o endoesqueleto e o esqueleto fora do corpo era o exoesqueleto? Sabe por quê? Porque etimologicamente falando, endo significa dentro e exo significa fora. E o que significa fóricos? Fóricos é apontar, é levar. Então, quando eu digo que um elemento é endofórico, significa que é um elemento que está apontando para dentro do texto. Então, ó, endo dentro, fórico é apontar, é levar. Então, o elemento endofórico é aquele que aponta para dentro do texto. E esofórico é o elemento que aponta para fora do texto. Nesta parte do esofórico, a gente tem uma complicação a mais, até pelas possibilidades de nomenclatura que podem aparecer na prova. Mas vamos, por hora, deixar quieto isso aí. E vamos trabalhar a questão do elemento endofórico. E aí pensa comigo, através de uma lógica. Eu não vou apontar para mim mesmo, eu vou apontar para um outro elemento dentro do texto. Então só possuo duas possibilidades. Ou eu vou apontar para alguém que já apareceu, ou eu vou apontar para alguém que ainda vai aparecer. É por isso que eu divido os elementos endofóricos em duas etapas, o anafórico e o catafórico. Então vamos visualizar isso aqui no nosso material. Elementos endofóricos. Vamos começar com esse camaradinha. É a ligação de um elemento ao outro dentro do texto. Dividem-se em anafórico e catafórico. No anafórico, um elemento do texto, veja bem, do texto, ele está dentro do texto, faz referência a outro anterior, que também estará o quê? Dentro do texto. Agora, no catafórico, um elemento do texto, ele está dentro do texto, faz referência a outro posterior, ou seja, que vai aparecer depois, mas que também está dentro do texto. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Olha só esse primeiro exemplo. João era casado com Maria. Ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Hoje ambos vivem separados. Lembra que agora há pouco eu falei que a coesão referencial serve para evitar repetição no intuito de evitar repetição, para não demonstrar pobreza de vocabulário? Que na fala a gente pode repetir várias vezes o mesmo termo e ninguém estranha? Isso é uma verdade. Está vendo aqui esse texto? Vamos lá. Veja que aqui eu tenho como personagens principais João e Maria. Se fosse uma conversa na base da oralidade, eu iria repetir João e Maria o tempo todo. Eu diria João era casado com Maria. Ontem João viu Maria aos beijos com outro homem. Hoje João e Maria vivem separados. Aí você vai dizer assim para mim: mas Idoca, essa sequência de falas é engessada, é estranha. Ninguém conversa assim. Não, ninguém conversa assim. Na conversa,
nós temos alternância de falas e de ações. Não é um monólogo. Se eu estiver conversando com uma outra pessoa, eu também vou escutar a outra pessoa. Então, em determinados momentos, eu serei o emissor, estarei falando e o meu interlocutor estará ouvindo, mas em outros momentos, quem vai assumir a função de interlocutor serei eu. E a outra pessoa vai assumir a função de emissor. Então eu não falo o tempo todo sozinho. Eu falo, mas eu também ouço. E fora outras situações. Além da alternância de fala, além dessa alternância de emissor e receptor, também tem uma alternância de ações. Vamos supor que você e eu estejamos num bar falando sobre nossos amigos João e Maria. Nós estamos ali comentando a situação, comentando a relação deles. E aí eu falo, você fala, mas nós estamos num bar. Então nós estamos tomando uma cerveja, nós estamos comendo um petisco, nós seremos interrompidos por outras pessoas, ora pelo garçom, ora pelo dono do bar, de repentemente, ora até por outras pessoas que nos conhecem. Se for um bar, por exemplo, perto da nossa casa, ou um bar costumeiro, então imagina, diante de todas essas alternâncias, de todas essas ações, eu vou dizer sim, João era casado com Maria. Aí vou fazer diversas outras coisas, você vai falar, eu vou beber uma cerveja, e aí eu vou continuar. Ontem, João viu Maria aos beijos com outro homem. E depois, hoje, João e Maria vivem separados. Com as alternâncias de falas e de ações, nós não vamos perceber essas repetições, ou pelo menos elas não vão nos incomodar. Agora, quando eu tenho um texto escrito, em que o meu interlocutor é o leitor, e ele não dialoga comigo no momento da escrita, ele apenas vai ler depois tudo aquilo que eu já escrevi, eu tenho que ter um texto objetivo. Eu tenho que pensar nessa situação e fazer uma ótima seleção vocabular. E por isso eu não posso ficar toda hora repetindo o mesmo termo, porque eu vou demonstrar que eu não tenho vocabulário suficiente para produzir um texto coeso e coerente. E aí é nesse momento que entram os pronomes. O pronome é o principal elemento da coesão referencial. Mas eu já disse, há outros, e daqui a pouco a gente vai ver. Então perceba que aqui eu tenho elementos que evitam a repetição de João e Maria. João é nosso primeiro personagem, Maria é a nossa segunda personagem. Veja que o ele, que aqui aparece, ele evita a repetição do vocábulo João. E veja que João apareceu antes no texto. Portanto, isto é uma referência anafórica. Eu te pergunto, para você conseguir captar junto comigo. Existe algum elemento aqui que faça referência a Maria? Tem. O A. Então, ele faz referência a João e o A faz referência a Maria. Detalhe, Maria também apareceu antes no texto. Portanto, isso também é uma referência anafórica. Agora, eu te pergunto, dentro deste texto, há algum outro elemento que também faça referenciação, que aponte ou para João ou para Maria? Tem. Ambos. Só que agora ambos faz referência aos dois, tanto a João quanto a Maria, e que apareceram o quê? Antes do texto. Isso é referência anafórica. Sejamos sinceros, isso é fácil ou é difícil? Isso é muito fácil, muito tranquilo. É só conhecer. Quando o cara fala referência anafórica, eu sei que é assustador no primeiro momento. Imagina, você nunca viu essa nomenclatura. E aí o cara coloca a referência anafórica. Mas você trabalhou isso a vida inteira na escola. Só que na escola, geralmente, a professora fazia assim, ó. A professora destacava um elemento, vou até mudar aqui a cor da canetinha, e pedia o referente do termo destacado. Opa, como assim, Sidoca? Ela não trabalhava essa nomenclatura mais rebuscada. Ela facilitava a nossa vida. E isso também pode acontecer na prova do concurso público. Há duas formas
de o avaliador trabalhar esse tipo de assunto aqui com a gente. Ou ele não usa esta nomenclatura mais exacerbada, né, mais rebuscada, ou ele usa. E aí, quando ele não usa, ele facilita a vida de todo mundo. Não só a sua vida que estuda para concurso, mas a vida até do camarada que está caindo neste concurso aqui de paraquedas. Por quê? Porque na escola nós fizemos questões assim várias vezes. Então, quando a banca decide não cobrar a nomenclatura, simplesmente faz isso. Destaca um elemento como aqui eu destaquei o A e pergunta qual é o referente do termo destacado. Se o cara tiver calma e atenção, ele vai conseguir perceber que é Maria. Agora, dentro desta pegada ainda de não usar a nomenclatura, ele pode, claro, tornar a questão um pouco mais difícil. Mas não porque ela de fato vai ficar difícil na questão técnica, teórica, é porque ela vai ficar trabalhosa. Então ele pode fazer duas coisinhas para tentar dificultar um pouco mais. Distanciar, né? Primeiro, distanciar os referentes. Então ele coloca um termo na linha 3 e um outro termo na linha 10. E aí se o cara não tem muita atenção, se ele está disperso ali, se ele está tenso, ansioso, nervoso, talvez ele não consiga perceber. Mas veja, está dentro do texto. Se está dentro do texto, eu tenho que achar. Agora, uma segunda possibilidade, não usando a nomenclatura, só que tentando trazer uma dificuldade maior. Ele pode fazer assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que não encontra correspondente adequado entre parênteses do termo destacado. E aí ele vai te dar trabalho, porque, por exemplo, se for uma questão com 5 alternativas, ele vai fazer você voltar 5 vezes ao texto. Aí ele vai pegar, por exemplo, uma frase desta forma aqui, ó. Ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Vai destacar o mesmo A, só que entre parênteses vai colocar, por exemplo, Joana. Aí se liga, vai depender do comando da questão. Se o cara está pedindo aquela que não encontra correspondente adequado, já é o nosso gabarito, porque o correspondente adequado do A é a palavra Maria. Agora, se a questão pedir aquela que encontra correspondente adequado, não vai ser o nosso gabarito, colocando Joana. Só será o gabarito se o cara colocar Maria. Então é uma questão de prestar atenção e perceber que é uma questão muito tranquila. Agora, e se o avaliador quiser privilegiar você que estuda para concurso? Isso mesmo. Ele pode ter essa ideia. Pô, quer saber? Vou usar essa nomenclatura aqui um pouco mais estranha, um pouco mais incomum, para valorizar o cara que estuda para concurso, pois com certeza ele estudou isso daqui em algum preparatório. E o cara que está caindo de paraquedas aqui, que não estudou em nenhum momento, ele não vai lembrar isso. Aí, quando o avaliador pensa assim, eu bato palma para ele. Sabe por quê? Porque realmente ele vai privilegiar você e ele vai pisar em cima de quem não se preparou. Porque se o cara não fez um preparatório, das duas, uma. Ou ele não lembra que viu isso na escola, porque já tem muito tempo, ou talvez ele nem tenha visto mesmo de fato. Então, neste momento, ele está valorizando o teu estudo. E eu gosto quando ele faz isso. Agora, continuando aqui, ó. Tem o elemento catafórico, que aponta para depois. Veja o exemplo em questão. Ele jurou aumentar o salário dos professores, o prefeito Eduardo Paes. Então, o ele aqui, veja bem, está apontando para quem? Está apontando, ó, para o prefeito Eduardo Paes. Foi um apontamento adiante. Então, caramba, isso é muito fácil. Elemento anafórico faz referência a termo anterior. Elemento catafórico faz referência a termo posterior. Entendi isso? Pronto, está dominado. Agora, existe a possibilidade de o avaliador tentar te derrubar de alguma forma? Existe. Veja só isso aqui, ó. Cuidado com os pronomes demonstrativos. Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. E aí eu te pergunto, quem é o craque e quem é o pereba? Aí você vai falar, Sidorca, essa é mole, pô. O craque é o Neymar
e o Pereba é o Negueba. Aliás, não sei nem quem é Negueba. Pois bem, craque para mim tem que ser do Mengão, prata da casa. Então o craque é o Negueba e não o Neymar. Calma, calma, calma. Isso obviamente é só uma brincadeira, mas poderia ser uma verdade. Este pequeno texto poderia estar inserido dentro de um texto muito maior, falando sobre o mundo do futebol, falando sobre as opiniões de alguns comentaristas esportivos, por exemplo, e alguém poderia sim achar que o craque é o Negueba e que o Neymar é um Pereba. Aí você vai falar, ah, que isso, Sidoca, isso é impossível. Dizer que alguém é bom de bola ou ruim de bola é subjetivo, assim como dizer que alguém é feio ou bonito é subjetivo. É só você acompanhar as discussões aí no cenário do mundo do futebol, que você vai ver que tem gente que acha que o Messi não joga nada e tem gente que acha que o Cristiano Ronaldo não joga nada. Você preferir um a outro, tudo bem, mas dizer que eles não jogam nada, tá de sacanagem. Os caras dominam o futebol há mais de uma década, então obviamente são dois grandes jogadores. Dois grandes jogadores. Ah, eu posso gostar mais de um do que de outro, mas dizer que um deles é ruim, isso é impossível. Mas tem gente que diz. Por quê? Porque isso é subjetivo. Isso é o que o cara pensa. Ele formula as ideias dele de acordo com com o íntimo dele. Não tem lógica. É só emoção. E a mesma coisa dizer que alguém é feio ou bonito. Agora, aqui dentro dessa estrutura, para a gente aproveitar legal, tem os demonstrativos que são extremamente perigosos. E o avaliador, ele pode aprontar com a gente, porque estes demonstrativos podem ser cobrados de três formas. Eles podem ser cobrados fazendo uma alusão temporal, ou seja, falando sobre o tempo. Eles podem ser cobrados fazendo uma alusão locativa espacial, ou seja, falando sobre a posição de um elemento. E eles podem ser utilizados num processo distributivo, que tem o intuito de diferenciação. E aí vamos ver agora com calma isso daqui, porque é um negócio perigoso. Então vamos lá. Nós temos o este, vou até jogar aqui mais para cima, ó, e vou até mudar a cor da canetinha para não confundir. Ó. O este, o esse e o aquele. Primeiro em relação a tempo. Eu quero que você entenda que o este faz alusão ao tempo em vigor, ao tempo vigente. Vamos lá, vou botar aqui, ó. Ao tempo vigente, ao tempo em curso. É isso, é o que está acontecendo. Então vamos lá. Imagina que hoje seja um sábado. E aí eu quero falar sobre o dia sábado, sobre o dia em que eu estou. Eu vou dizer assim, por exemplo, sei lá, este é o dia do churrasco. E aí veja, se eu estou falando do dia em que eu estou, eu tenho que usar o este e, obviamente, as suas ramificações. Então, eu vou falar sobre a semana em que eu estou. Então, estou numa segunda-feira, estou ali olhando, caraca, um monte de trabalho. Aí eu digo assim, ó, esta semana vai ser puxada, estou com muito trabalho. Esta semana. Aí eu vou falar sobre o ano. Sobre o ano, por exemplo. Estou em 2022 e aí eu vou falar sobre o ano. Aí eu digo assim, ó, este ano é ano de Copa. Então veja bem, tudo que eu usei agora foi muito tranquilo e natural, mas normalmente não é assim que a gente usa no dia a dia. No dia a dia as pessoas usam esse para falar do tempo em curso, do tempo em vigor, do tempo vigente. Então o camarada vai falar sobre o sábado em que ele está, ele não vai dizer este dia é dia de churrasco, ele vai dizer esse dia é dia de churrasco. Ele vai falar sobre a semana atribulada de trabalho e ele não vai dizer esta semana vai ser puxada, estou com muito trabalho. Ele vai dizer essa semana está muito puxada. Ele vai falar do ano em que está, ele não vai falar este ano é ano de Copa, ele vai dizer esse ano é ano de Copa. E aí isso faz a gente errar na prova.
porque são erros do cotidiano. Então não erre mais. Se eu for falar sobre o tempo em curso, sobre o tempo vigente, sobre o momento em que eu estou, eu vou usar sempre o este e suas ramificações. Agora, quando eu vou falar de passado e futuro, aí eu vou usar o esse e o aquele. E aí veja bem, esse momento agora é meio nebuloso. O esse e o aquele, ambos servem para falar tanto do passado quanto do futuro. Não é um fala do passado e o outro fala do futuro, não. Os dois falam tanto do passado quanto do futuro. Só que tem uma singela diferença. O esse fala de passado e futuro próximos. E o aquele fala de passado e futuro distantes. Agora vamos definir duas coisas importantes. Duas coisas. Primeiro, em prova, basicamente, os avaliadores cobram o passado. Sim, eu não me lembro de ter visto uma questão utilizando essa situação, jogando para um futuro. E se tem, é uma ou duas. A maioria esmagadora, ou todas, porque eu realmente nem me lembro, elas jogam para o passado. Mas não importa, eu já estou te dando a informação de que elas podem fazer alusão ao passado e ao futuro. Só que o esse faz referência a um passado e a um futuro próximos e o aquele a um passado e a um futuro distante. E agora você vai perguntar assim, mas o que é próximo e o que é distante? Nós vamos definir isso através de um bom senso, porque nós definimos as gerações através de décadas. Porque realmente é muito subjetivo. Imagina só, você começou um namoro há 3 semanas, pouquíssimo tempo. Então, 1 hora com a pessoa amada passa assim, ó, em segundos. Mas se você for carregar a pedra no sol, vai demorar uma eternidade, não é verdade? Então, a gente vai definir por décadas. Não tinha a geração de 60, a geração de 70, a geração de 80, de 90? Nós sempre não fizemos isso? Definimos as gerações por décadas? Então, até 10 anos é um tempo próximo. Passou de 10 anos, a gente já começa a pensar no tempo distante. Então, imagina só, estou em 2022 e aí vai começar o debate sobre a Copa. E aí vários comentaristas esportivos vão falar sobre isso. O Casagrande, o Caio Ribeiro, o Thiago Leifert, o Galvão Bueno, tá todo mundo conversando sobre a Copa. Todo mundo conversando ali sobre a Copa. E aí, eu citei só os mais conhecidos, né? Aí, mas tem outros aí também. Tem o... nem vou lembrar o nome. O Paulo César, né? Paulo César, sei lá, não lembro não. Aí, o Thiago Leifert fala assim, ele vai citar, por exemplo, a Copa de 2018. E ele vai dizer, ó, esse ano foi difícil para a seleção brasileira. Tivemos alguns desfalques, tivemos alguns problemas na preparação. E aí ele falou, ó, esse ano. Porque ele estava fazendo uma referência a 2018. O contexto permitia entender isso. Nós já tínhamos percebido ele, esse ano. Agora, vamos supor que ele vá falar, por exemplo, sobre a Copa de 1950, do famoso Maracanaço, que o Brasil perdeu de 1-0 para o Uruguai. Aí ele vai falar assim, aquele ano marcou o primeiro vexame da seleção brasileira em Copas. E eu nem concordo que tenha sido um vexame, mas eu vejo direto as pessoas falando sobre isso. Vexame, pô, o time perdeu de 1-0, pô. 1-0 na final. Que vexame é esse, pô? O vexame foi o 7-1 aqui, lembra? Em 2014. Aí sim, mas pô, 1-0. Só que aí ele tá falando, ó, foi o primeiro vexame. Então, aquele ano marcou o primeiro vexame da seleção brasileira em Copas. Então, neste momento, a gente definiu como é que funciona a questão temporal. E agora, nós vamos definir como é que funciona a questão locativa para, em seguida, definir como é que funciona a questão distributiva. Mas eu vou deixar para fazer isso no próximo bloco, tá? Então, tchau, tchau, até daqui a pouco. Clique like.